Já já começa, só para adiantar para vocês. Ok, mudei meu cenário aqui, botei um cenário mais Matrix, para a gente poder trocar essa ideia. Já já eu chamo o Ícaro Ricarte, já vou chamar agora para a gente conversar. Ícaros, tá batendo um papo, né? E carregar aqui. Matrix, tá? E aí, cara, tudo bem? E aí, André? Tranquilo? Tá dando pra me ouvir bem? Tranquilo. Tá ótimo. Fiz um cenário esverdeado, como a gente estivesse na Eu Matrix. adorei a iluminação agora. Eu tô na Matrix, você tá fora da Matrix. O que surgiu essa ideia foi o seguinte, né? Começando agora a live, a gente vai começar a trocar essa ideia. Como eu já falei antes, Ícaro foi aluno meu de rádio e televisão e também é um cara viciado em tecnologia, em ficção científica, né? Gosta muito de cinema. E saiu, voltou para o catálogo recentemente da Netflix, algumas trilogias, né? Uma delas foi Batman, que já tem, acho que, um mês e meio, mais ou menos, que voltou, o Batman do Nolan. Também é um filme muito bom para assistir. Uma sequência muito boa, impecável também. E eu vi que entrou Matrix na trilogia. E eu falei, pô, Matrix é um filme bom pra caramba, né? Só que tinha muito tempo que eu não assistia. E eu falei, pô, Ícaro, topa a gente trocar uma ideia também, que eu sempre falo isso nas minhas aulas. Pô, assistam Matrix, eu até uso o exemplo da cena que eles estão entrando do segundo filme, que eles estão entrando de carro na No túnel. rodovia, e do túnel e tal, que é justamente um detalhe de câmera que o pessoal tem que observar, só que a cena é tão Um eletrizante que segundo de uma cena o frenética, né? pessoal, o pessoal esquece, né? E o que me deixou mais chateado nessa última turma, não foi nem na tua, foi na última, que eu falei, pô, você já viu esse filme? E o pessoal, não. Eu me senti um ancião, porque eu vi o filme, eu comentava com todo mundo. E já tem uma nova geração entrando que não viu o Matrix, né? E o Matrix foi um filme tão revolucionário, tão pra época, né? Mudou muita coisa. Todos os comerciais tinham aquele efeito do Neo, Sim, sim. desviando das coisas. Aí teve outros filmes brincando, tipo, acho que era Todo Mundo em Pânico, também tinha cena. Todo mundo imitava aquela tipo de cena, aquele cenário. Aí eu falei, pô, Ícaro, topa eu trocar uma ideia falando sobre Matrix, né? Já que é um filme massa. Ele falou, pô, top, massa. Aí eu falei, pô, vou reassistir. Aí eu confesso que eu só reassisti o primeiro filme, né? E fiquei assim, Que meu eu acho que é o que a irmão. gente vai falar mais aqui também, né? O segundo e o terceiro são bons, mas o primeiro eu fiquei assim, meu irmão, isso é uma aula de direção de fotografia, isso é uma aula de operação de câmera, isso é uma aula de muita coisa. E um filme impressionante. Então, Ícaro, né? Eu vou dispensar apresentações, que a gente já conversou esses dias. E eu queria começar a gente trocando essa ideia, né? Eu não sei quando você assistiu o filme, mas eu lembro que na época a gente alugou o VHS, né? Não é fita cassete, a fita VHS, para poder assistir na televisão de tubo de imagem. Tudo Isso demais. foi em 99, né? O filme é de 99. Ele tá fazendo 21 anos, mais ou menos, né? Vai fazer 21. Vai fazer 21. Aí eu queria que você comentasse um pouco de como é que foi essa experiência do Matrix na época que você assistiu, né? E hoje, né? Rever esse filme, o que você viu de diferença? A empolgação é Assim, a mesma? eu, assim, eu não vi Matrix em 99, porque eu tinha 4 anos na época. Também não. Eu cheguei, Vamos devagar. eu cheguei a pegar a época do VHS ainda, porque sei lá em casa teve VHS até eu ter 15 anos praticamente. Demorou para chegar o DVD. Mas Matrix eu assisti pela primeira vez quando eu tinha 10 anos. Meu pai me deu Uhum, o DVD de presente. E ele disse assim: meu pai é professor de história. E assim, uhum, tem uma especialização em filosofia. Então ele aham. chegou e disse: ó, tá na hora de assistir esse aqui. A gente vai sentar e vai assistir esse aqui. E o filme ele não era nem dublado, eu tive que assistir legendado. E assim, uma Uhum. criança de 10 anos assistindo filme legendado, com uma complexidade relativamente alta E com para uma a idade, né? filosofia incutida no filme, né? Sim, com todas aquelas camadas. Aí beleza, a gente foi assistindo, ele foi me explicando aos poucos o que acontecia.
Então, assim, eu fiquei impressionado com a qualidade do filme. Uhum. Assim, com as cenas de ação, com o ritmo, né? Na época eu não entendia bem o que era edição, o que não era, mas o ritmo do filme pegou muito. E o principal é toda a ideia da jornada do herói, né? Que envolve o Neo, que assim, que é clássico e faz 90% de grandes histórias despontarem. É fazer realmente nesse formato. Então, o Ícaro de 10 anos ficou impressionado. Eu acho que é o filme que eu mais assisti na minha vida, porque todo fim de semana eu botava o DVD, só tinha esse, sabe? Era, Aham. era Aquela época, Matrix, né? era Matrix e o DVD da Pantera Cor-de-Rosa com Peter Sellers. Era só isso em casa. Ah, E aí, é. fui Ah, assistir sempre. Eu assisti sempre. Tanto que as continuações eu só vim ver anos depois, que foi quando eu vi na locadora. Que é aí que eu uhum. me atentei que tinha continuação de Matrix. Porque realmente o importante era só o primeiro filme que meu pai tinha me passado. E uma parada que eu vou te dizer, na época me impressionou muito, mas eu fui rever essa semana e falei, meu irmão, que filme foda, que filme bem feito, bem construído. Impressionou mais do que na época. Eu falei, meu irmão, e assim, eu que estudei fotografia, direção de câmera, colorimetria, né? E eu vendo agora a questão técnica, eu falei, meu irmão, esse filme é impecável, os caras não erraram em nada, né? Um perfeccionismo muito acertado, movimentação de câmera perfeita. E para a época não existia gimbal, né? Não existia estabilização de câmera como tem hoje eletrônica. Velho, ou era mecânico ou era no braço, né? Foi no Ou braço. fazia o trilho ou fazia no braço. E você vê decupadinho, certinho, montado, né? Você vê que os caras fizeram aquilo milhões de vezes para poder sair naturalmente, né? Não vou querer criticar, mas já criticando, mas tem outros filmes. Eu vi um recentemente, acho que é aquele Ritmo de Fuga, que é um garoto que é Baby jovem, Driver. corre. Uhum. Eu achei um filme muito forçado, achei que faltou mais Bem mais ou ensaio. menos. Bem mais ou menos. Porque eu não vou nem chegar na questão achei até o roteiro interessante, mas essa questão da direção ficou muito marcado. Tipo assim, não ficou um negócio natural como é Sim. o Matrix. E o Matrix é uma ficção, né? Os caras trouxeram a ficção para uma realidade, né? O Baby Driver você vê que é um filme. Né? O Matrix você é compenetrado pela história, né? Você é sugado pela máquina para poder entrar na história. Aí, né, eu queria, já que você comentou essa questão da filosofia, comenta um pouco da filosofia do filme, né, a questão da pílula vermelha, da pílula azul, as questões filosóficas que tem do coelho branco, né, essa alusão do País das Maravilhas. O filme lida muito com a ideia assim, de liberdade, não é? De livre-arbítrio, na verdade, Uhum. o que a gente pode e se nós estamos tomando nossas próprias decisões ou se é o sistema que está escolhendo essas decisões para a gente. E isso é o que permeia toda a filosofia por trás de Matrix. Tem muito do mito da caverna de Platão, mas assim, o filme tem 21 anos. Eu acho que qualquer texto de Matrix que você pesquisar vai estar falando sobre isso. Então, meio que já está um Uhum. pouco saturado. O interessante são todas as referências todos os signos que as irmãs Wachowski colocaram no filme, que não influenciam em nada na história, mas tem sua carga de tem sua carga de ideias. Porque, por exemplo, os plugs que tem justamente quando eles estão no mundo real, os plugs nos braços, nas costas, eles ficam nos pontos que são os chakras das pessoas. Então, Sim. é uma carga de conhecimento assim holístico, agnóstico, que é absurdo, que não influencia em nada na história, mas pega a pessoa e faz sentido dentro de cada mitologia, cada filosofia. E o que é engraçado, né? Você vê como é que a complexidade do filme, né? O pessoal acha que, voltando aqui, né? É só pegar uma câmera e sair gravando. Então tem todo um processo de pesquisa que o cara faz antes para poder ter essa construção, né? Da imagem, da ideia, da história, do roteiro. Então cada detalhe faz muita diferença. Então o que é legal também nos filmes do Matrix que tem uma série de curiosidades, né?
Essa questão dos chakras é bom pontuar, mas tem uns detalhes de equipamento, né, de tecnologia que eles usam que fica um pouco atemporal. Puxando um pouco para o orçamento, né, foi um negócio tão milionário para a época, que algumas empresas montaram algumas coisas específicas para o filme. Né? Eu estava pesquisando as curiosidades, então todos os óculos, eles foram fabricados, que eu não sei se a empresa ainda existe, por uma empresa que fazia óculos artesanalmente. Então cada um tinha um óculos. E eu lembro que todo mundo queria ter o óculos do Neo, ou o óculos do Agente Smith. Então eles criaram uma moda no período. Eu lembro que tinha o celular também, que você apertava Nokia, né? E descia, né? Aí no primeiro filme era um, no segundo eles criaram um outro todo diferente. Então a galera queria ter o celular para fingir que estava na Matrix. É um negócio muito doido. Fora a questão também do carro, né? Que foi o carro que eles pegam no segundo filme, do Pega, que ele é destruído. Né? Uma curiosidade que eles destruíram, acho que foram 14 ou 17 carros. Né? E era o lançamento da Cadillac, né? Que é um carro de luxo. Então a Cadillac, não. A gente quer lançar esse carro, quantos carros vocês querem, né? Toma aí. Ele sabia que ia vender, então não, quer mais? Toma, né? Pode usar, pode destruir. Então tinha todo um processo, um mercado em cima desse filme. Muita gente pegando onda no sucesso do Matrix para poder vender mais e ganhar mais. Mas diga, o que você ia comentar? Porque talvez Matrix tenha sido um dos primeiros, se não o primeiro, um dos primeiros filmes a fazer isso, a lidar com essa parte comercial fora do filme. Assim, Star Wars já fazia isso há anos, mas Star Wars se resumia muito à venda de brinquedos. Assim, era um ramo milionário ainda, principalmente lá na década de 70 e 80, mas era realmente assim, Star Wars eram os brinquedos que eles vendiam. Matrix foi para outro nível. Assim, estão vendendo celulares, estão vendendo carros baseados no filme. É como se realmente vendendo tecnologia que foi criada para ser mostrada no filme. Que hoje já, assim, meio que já avacalhou um pouco. Por exemplo, você tem Transformers, né? Para cada filme do Transformers novo, tem 10 carros. Lança um carro novo, um carro novo. Quem a gente vai ganhar dinheiro? É da Chevrolet, é da Mustang, e assim vai, da Ford. Na época de Matrix, isso foi novidade. Foi algo novo. Talvez por isso que tenha sido realmente um marco no cinema. E a época que veio, o filme é de 99, então ele rompeu de vez com o século passado e já abriu portas para mostrar como ia ser o cinema de ação do século que estava chegando. E do milênio, né? Porque foi a virada do milênio também. Foi um marco. E o que é engraçado nesse... Eu lembrei agora, minha mãe comentou aqui do meu irmão, eu lembro que tem a cena, assim que ele vai entrar que eles vão invadir o prédio para poder salvar Morfeu, né? Que eles entram... A cena começa... Ele entrando com uma bota, com a biqueira de aço, de cota de malha. Meu irmão falou, cara, eu preciso comprar aquela bota. Eu lembro que o meu irmão comprou um sobretudo, velho. Morreu no Rio de Janeiro, 40 reais. Ele comprou um sobretudo, porque ele queria ter isso. E eu falei assim, meu irmão, o que é influência, né? E tem a sobretudo até hoje. Comprou preto e tal. Porra, igual e tal. Cara, era muito maneiro. Usar na estreia do Matrix 4, né? É verdade, falar com ele. Mas é muito, muito legal, muito maneiro essa questão do experiencial cinema. E o que é legal que eu vi no VHS, então a qualidade era, para televisão, para época, era massa. Mas ver agora no Netflix, né, com 2K de resolução, 2K de resolução, e eu fiquei, meu irmão, os caras faziam isso no filme, no analógico, o filme não é digital. Eu falei assim, pô, eu tenho que bater palma para isso. Eu queria comentar, né, voltando nessa parte de orçamento que eu estava pesquisando, as irmãs Wachowski. Os irmãos que é Hitchcock. Qual nome? Eu não sei falar, não. Tá travando a tua... Deu uma travada agora, quando foi pronunciar o nome dela. Wachowski, né? Wachowski. Elas trabalharam em outras produções muito grandes, né?
Deixa eu só fazer um adendo aqui. Eu tô vendo que vocês estão fazendo os comentários, eu já vou ler os comentários, tá? Então continuem comentando, sem problema. As irmãs, elas fizeram, estava vendo aqui, o V de Vingança, elas trabalharam na produção e no roteiro, também que é um filme que eu acho Elas excepcional. Uhum. Elas não dirigiram, né, mas elas estavam na equipe principal. E o agente Smith, né, eu fui ver também, pesquisar, ele é o V de Vingança. Eu não sabia. Sim, ele Ele é o passa mesmo. mascarado ao filme inteiro, não dá para saber quem é o ator. Mas é interessante isso. E a série que bombou bastante também foi a Sense8. Não, perdão, o diretor do V de Vingança, o James McTeague, ele é diretor de primeira unidade, ou de segunda unidade do Matrix. Então ele também trabalhou com elas lá. Tá. E é interessante esse negócio, eu sempre falo com meus alunos também. É bom quando você vai ver um filme que você gosta, você dá uma olhada no corpo principal, né, quem é diretor de fotografia, produtor, diretor de arte, que eles vão fazer outros filmes também, e possivelmente você também vai gostar dos outros filmes que eles estão relacionados, né? Que tem muita coisa a ver. E elas também fizeram o Sense8, né? Que foi aquela série que rolou no Netflix, né? Que acabou sendo interrompida, era uma série legal, apesar de ter muito conteúdo adulto, vamos dizer assim. Mas tinha uma história, um enredo, uma puxada, uma levada bem legal, bem bacana. Certo? Voltando um pouco pro filme, né? Antes de eu lançar uma curiosidade aqui, qual foi a cena assim que você gostou? Puxando pro Matrix 1, né? Pro The Matrix, o primeiro filme. Qual foi a cena assim que te chamou mais atenção, assim, que deixou mais empolgado, né? O que você tem para comentar aí? A cena que mais me empolgou no filme inteiro, assim, a minha cena favorita é a cena do saguão, né? Quando a Trinity e o Neo entram realmente matando todo mundo. Mas a cena que me empolgou, que me pegou de jeito, é a primeira cena de treinamento do Neo com o Morpheus. Com o Morpheus. Sim. Naquele dojo, né? Naquela briga dele, aquele treinamento deles. Porque, cara, é bem interessante também pensar nisso, que na Matrix, dentro da Matrix, é tudo verde, né? O filtro é verde. No mundo real é tudo azul, puxado para o roxo. E nesse treinamento deles é meio que amarelo, né? Porque é uma simulação. Eles não estão nem no mundo real, mas também não estão na Matrix. E a luta deles... Eu não tinha percebido isso. Vamos lá, vamos continuar. E a luta deles ali, apesar de ser um treinamento, então não é algo assim, um inimigo tentando derrotar o outro, mas ela é tão bem coreografada, é tão bem filmada, assim, tem umas ideias tão legais e usa toda a gravidade do ambiente, né? Porque na Matrix eles rompem as leis da gravidade. E nessa simulação também. Então, e não só a luta em si, mas também toda a filosofia por trás dela. Do Morpheus ensinando o Neo como é que ele tem que lutar, como é que ele vai conseguir derrotar os inimigos dele. Que ele tem que... É bem Bruce Lee, né, cara? Seja água, cara. Então... E é engraçado que tem uma cena que ele cai no chão, né? Aí ele fala assim, você tá dentro de um programa no computador, você acha que é ar mesmo que você tá respirando? Aí fica assim, pô, é verdade. Aí ele acorda. Mas diga, Bruce Lee, bem Bruce Lee mesmo. Sim, e é bem Bruce Lee todos os ensinamentos que o Morpheus vai passando pro Neo. E é uma cena de ação muito legal. E quando você tem 10 anos, é isso que você quer ver em filme. Então, pancadaria. É pancadaria. Foi aí que o filme me pegou. De realmente, poxa, isso é diferente. Isso eu quero ver esse filme até o final e depois eu quero rever ele. Foi exatamente aí. Aí, no final, é que explode cabeça de vez, né? Com a cena do saguão, depois a do helicóptero. E não só do helicóptero, depois do helicóptero ainda tem mais a cena no túnel do trem. Então, é aí que explodiu cabeça de vez. Mas a cena realmente que me pegou foi o treinamento. Agora você falou um ponto que é verdade. Quando eles estão na Matrix eles têm cenário esverdeado. Mas quando eles estão no treinamento, eles têm uma coloração um pouquinho mais natural, vamos dizer assim. É natural, até não é nem quando amarelo. Eles entram. É o ambiente mesmo.
Porque quando ele vai. Deve ser por causa do chroma key. Chroma key é uma. Vocês sabem como é que é ruim trabalhar com chroma key. É... quando você vai. Quando eles estão quando ele vai explicar para ele que é Matrix, também é normal. Mostra aquele cenário mais cinzento da Terra, como é que tá, né? Quando ele fala com. Quando eles vão pegar armas para poder entrar no. Carregar programa de armas, né? Eles também é normal. É fundo branco e a luz é normal, não tem nada esverdeado. E quando ele está na Matrix, realmente você tem um verde bem evidente, né? Bem dilatado. E assim, vamos pensar até quando o filme foi lançado, né? Quando as pessoas entraram no cinema para assistir, em 99, o pessoal não tinha ideia do que seria o filme. Eles podem até ter visto o trailer, mas assim, não tinha internet, pelo menos aqui no Brasil, tão difundida como tem hoje. Então, era realmente uma surpresa o que ia rolar. Hoje a gente entra no cinema sabendo o final do filme. Não tem mais graça. Mas na época foi um diferencial. O mesmo aconteceu com o Clube da Luta, que também é de 99, né? E aí, quando você chega no filme, começa tudo, tem toda aquela sequência de ação inicial, que já é loucura. E quando vai desenvolvendo a história acompanhando o Neo, aquele filtro verde, tudo esverdeado, te causa um incômodo, causa até uma claustrofobia em alguns momentos, porque é aquela ideia. Cara, tem alguma coisa errada aqui. Isso aqui não é normal. Beleza, está acontecendo muita coisa bizarra, mas esse mundo não é normal. E é como até se a gente estivesse acompanhando o filme, acompanhando a Matrix, através de uma tela de computador da época, né? De fósforo verde. É como se a gente estivesse acompanhando por isso. Então, já causa essa estranheza. E no momento que o Neo acorda, que ele desperta, que ele dá aquela respirada, né? É como se como se o público também estivesse respirando junto, porque tá finalmente se libertando, saindo daquele verde claustrofóbico. Agora vamos pro mundo real. E começa outra loucura, porque você tá completamente perdido com o que tá acontecendo. E é pesada. A cena que incomoda demais é quando ele acorda na fazenda, né? Das máquinas, fazenda humana. Que ele tira aquele negócio da boca dele, né? Aí tu fica assim, meu irmão, que coisa horrível. Daqui a pouco ele vira, e, tipo assim, milhões e milhões de humanos de fazenda ali para poder gerar energia. Aí, tipo assim, fica assim, meu irmão. E ele traz uma distopia que você fica assim, será que a gente está na Matrix? Será que a gente está dormindo mesmo? Exato. Será que a gente vive a realidade? Será que é isso, né? Aí, o segundo filme, ele vem para explicar alguns detalhes de programação, né? Da Matrix em si, e meio que fazer esse comparativo com a realidade. Então, quando tem algum erro, né? Que até a Oráculo fala, não, você nunca ouviu falar em vampiro, né? Você nunca ouviu falar em algum problema? O pessoal diz que passou um anjo, um fantasma. Isso é um erro na Matrix. Você fica assim, rapaz... É um conceito muito interessante. Tipo assim, as coisas se encaixam, né? Bem diferente. O programa fazendo o que não deveria estar fazendo, né? Isso é muito divertido. Aí eu queria comentar aqui como é que fala? Uma curiosidade, né? As irmãs Wachowski, né? Elas pediram 80 milhões para poder rodar o filme. Aí a Warner falou, 80 milhões é muito dinheiro. Toma aqui 10 milhões, que é isso que a gente tem. Aí elas pegaram os 10 milhões e gastaram nos 10 primeiros minutos de filme. Elas gastaram 10 milhões com a introdução do filme, até aquela cena da Trinity. E apresentaram, aqui tá o que a gente fez. O estúdio olhou assim, meu irmão, toma aqui os outros 70 e vai rodar lá que a gente precisa desse filme pronto. Então foi uma questão de risco, né, muito grande. Imagina você pegar o orçamento todo de um filme e queimar nos primeiros 10 minutos para tentar ganhar o resto, né? E tem até uma explicação. E é interessante. E como elas torraram esses 10 milhões, que os 10 milhões não foram nem necessariamente com a cena em si, com toda a estrutura da cena, da produção. Foi na pré-produção também, contratando os dublês, contratando o treinador, o preparador de elenco. Porque o preparador de elenco, ele não queria fazer o filme. As irmãs Wachowski deram o roteiro na mão dele, ele leu, gostou, mas disse, cara, vai dar muito trabalho. E com esse orçamento pequeno, não fecho. Aí ele cobrou
um valor exorbitante. E achando que elas não iam topar. Elas toparam, porque elas estavam realmente querendo gastar. Aí Ah, aí ele já ficou, caramba, mas então. Aí ele fez uma outra exigência. Ele hum, exigiu treinar o elenco por 4 meses antes do começo das é, filmagens. Ele achou que aham, elas não iam topar também. Toparam. Então, o dinheiro todo realmente da primeira cena foi gasto na preparação de elenco, na pré-produção e também, obviamente, muito mais na produção da cena em si. Mas elas realmente estavam nisso, ó. Eu tenho dinheiro, quer? Quer? Porque vamos fazer dessa cena o melhor possível para que o estúdio aprove para continuar uhum. o filme. E o que é interessante, que a cena que é gravada no início do filme é o mesmo cenário que é gravado no final do filme. Então, meio que, tipo assim, já que a gente gastou tanto, vamos economizar aqui. Porque é o mesmo lugar que a Trinity enfrenta o pessoal e foge, é o mesmo cenário, é o mesmo hotel que o Neil toma lá os tiros e começa, né, que é derrubado pelo agente, aquela cena final. Mais uma curiosidade massa do filme, que ele foi rodado em Sydney, né? Não, em Sydney não, foi rodado na Austrália, né? E porque lá era mais barato, eles iam economizar dinheiro com imposto, você vê, 10 milhões que eles gastaram e economizaram uma grana. Então eles gastaram uma grana, você imagina se levar toda uma equipe técnica, ator e tal, para um outro país, porque é mais barato você rodar em outro país, né? Pagar hospedagem, hotel, não sei o que, tá lá, do que rodar no país local. E eles Foi o fazem caso, muito. André. Foi o caso do Ah, Senhor dos Anéis também, né? Que o Senhor dos Anéis, os 3 filmes hum, foram filmados em sequência na Nova Zelândia Nova e foram Zelândia. filmados em 99 também. E foi a mesma Aham. coisa. Leva o elenco inteiro, e assim, e Senhor dos Anéis não é um elenco pequeno, né? É, Leva essa galera é. inteira pra Nova Zelândia, porque a gente vai economizar milhões se fizer isso. Aham. Aí você vê, né? Distribuindo o dinheiro da economia para outros países. Mas você teve essa questão da Austrália e teve um problema grande lá pelo seguinte: aquela cena do helicóptero, que eles botaram um helicóptero para rodar dentro da cidade, quase que acaba com o filme. Porque eles acabaram. Como é que fala? Quebrando algumas leis, né? Você não pode pegar em qualquer lugar do mundo, você não pode pegar o helicóptero e passar entre prédios na Exato. cidade, né? Não, isso não GC não, como é que é? Computação gráfica que o pessoal faz, GPU não, tem um nome que fala. Computação Reais, gráfica né? que o pessoal Reais. faz, do Homem-Aranha e etc, né? Só que os caras botaram um helicóptero de verdade andando dentro da cidade para É poder gravar cinema de aquelas raiz, né? cenas. É outro Tipo nível. assim, gravou e depois falou: desculpa aí, foi mal, a gente paga a multa e vamos que vamos, né? Vamos rodar o filme. E voltando para essa cena do helicóptero, a cena que mais me impressionou no filme é o Neil, né? Larga o Morfeu, o helicóptero tá caindo, né? O Neil larga o Morfeu no terraço do prédio. Não satisfeito, ele amarra a corda no corpo dele e fala assim: eu tenho que segurar o helicóptero porque a Trinity vai morrer. E o cara segura, velho. O cara segura e vai. Eu achei aquilo impressionante. Aí, assim, a cabeça dos diretores, diretor de fotografia, né? Para você fazer, você tem todo um aspecto de física mesmo, do Sim, sim. helicóptero entrando na fachada do prédio, né? E você tem aquela onda, né, de Onda, energia do vidro, porque o vidro ele vai se comportar, né? Questão física, e o vidro se estilhaçando, aquela cena. Eu falei, meu irmão, e o cara de pensar em botar uma câmera dentro do prédio, né? Pra ela bater e estilhaçar o vidro. Falei, meu irmão, cara, tem que ser um roteiro muito bem feito, tem que ter uma decupagem perfeita, tem que ter um storyboard magnífico para você conseguir montar isso tudo. E a própria cena, a própria explosão do helicóptero na fachada do prédio é tão bem feita que você fica até desconfiando que elas explodiram um helicóptero de verdade no prédio, E o porque. prédio. O filme é muito bom, velho. O filme é muito bom. Mas vai ler alguns comentários, Travou. André?
aqui do pessoal? Travou, travou. Eu vou ler uns comentários aqui que o pessoal fez pra gente poder falar. Tá subindo aqui, papapá. Ah, será que ele vai ficar travando aqui? Eu vou ver os primeiros comentários. Quer ver se ele trava. Márcia pensar que o enredo do Matrix, né, tão revolucionário, é baseado em referência dos anos 80. Quem comentou foi Juliana. Que é baseado em muito anime, muito mangá, assim, muitos clássicos de ficção científica também. Por exemplo, Ghost in the Shell é uma das referências principais do Matrix. Apesar que Ghost in the Shell, o anime é dos anos 90, 95, eu acho. Mas o mangá é um pouco mais antigo. Então, assim, eles pegaram muita referência oriental também de ficção científica. O Ghost in the Shell, ele saiu recentemente, assim, com aquela... Esqueci o nome dela, Fala sempre aqui, esqueço. Johansson. Scarlett Johansson, e foi muito criticado. Eu nem cheguei a ver o filme inteiro, que tem aquela crítica de whitewashing, né? Pior que assim, se o filme fosse o maior problema do filme, tá até passável. Só que Aham. ele é aquele filme de ficção. Não digo nem ficção, ele é um filme de ação vazio. Ele não diz pra que veio. Ele tem Uhum. um background muito legal, poderia abordar muita filosofia ali, mas não, quis ser um filme de ação básico. Aí assim, você termina de assistir o filme e esquece do que aconteceu nele inteiro. Então por isso que não valeu muito. Eu lembro que o Ghost in the Shell era um anime, né? Não era um desenho animado. E eu acho que ele tinha 3 volumes só. Era uma minissérie. E Porque fez muito sucesso. teve o filme e depois teve a série, né? Aí que teve acho que 3 volumes. Até hoje sai pela Netflix, ela fez um volume novo recente. Então virou uma franquia de anime. Virou uma franquia de anime, eu não sabia. Eu lembro que na época fez maior sucesso o Ghost in the Shell. Aí saiu o Matrix. Aí que falou o negócio de copiar e de plágio. E não tinha muita referência. Assim como o Matrix também tem referência. Tem muitas referências de outros filmes e de outras histórias, né? Só falou, não, Matrix copiou Alice no País das Maravilhas. Não Né? copiou. Não tem nada a ver, né? Tem Copiou referências. os filmes de Kung Fu do Bruce Lee, né? Aí tem isso. Aí o filme ele é recheado de referências. Tem mais um comentário aqui da Juliana que ela diz que gosta muito de passar esses filmes em sala de aula porque o cérebro dos alunos chega a explodir. Ainda mais essa geração nova. E outro comentário que ela fez aqui, que acha massa é a construção da persona, né? Que é aquele eu social que a gente constrói para atuar socialmente. E realmente ele fala muito disso, né? Deixa eu esbarrei aqui sem querer. Da questão do. Ele, naturalmente, ele é cheio de buracos, cheio de coisa, e quando ele entra na Matrix, ele já tem uma aparência melhor, Parece cabelo, agradável, né? exato. Ele E é um o cara próprio mais simpático. e até quando o Neo estava plugado na Matrix, isso se aplica também, porque de dia ele era o senhor Anderson, né? O Mister Anderson, à E noite à ele era o noite hacker. Então ele também era o tem hacker. isso. Uhum. Deixa eu ver se tem mais alguma curiosidade do filme. A franquia, né? Na verdade, não são só os 3 filmes. O Matrix, ele teve o The Matrix, que é o primeiro filme. Ele tem Animatrix, que é uma série de curtas-metragens, que é muito bom. Eu não sei se você chegou a Muito boa. assistir Animatrix. Assisti. Que ele vai contando várias coisas, explicando várias coisas da Matrix. Então, alguns erros que tem na Matrix, a história, por que surgiu a guerra das máquinas contra os humanos. Ele tem várias e várias histórias. E o que é legal é que cada curta-metragem ele tem um estilo de animação São diferente. diferentes. Uhum. É muito legal, é muito rico, é muito bem construído, é muito bom. Animatrix. Aí depois vem o Matrix Reloaded, né, que é o segundo Reload. filme, e depois vem o Revolution. E depois tem o jogo do Matrix, que ele começa logo após o Revolution. Jogar, saiu de uma máquina muito. Ih, travou. Saiu de uma máquina muito sinistra para poder jogar e eu não tinha esse recurso. E ele tinha essa como é que fala? Essa questão do jogo, né? Sair um pouco da TV do cinema para você ir para a parte externa. Acho que também foi um dos primeiros filmes que
que trabalhou de maneira transversal, não só o cinema, mas levou para uma outra plataforma, né? Puxou um desenho animado, puxou um jogo, né? Quem trabalhou assim também foi o X-Men, aquela trilogia do X-Men, tem o primeiro, segundo e terceiro filme, que o último é a Fênix, que é da Fox. Entre o segundo e o terceiro filme, eles lançaram um jogo que tem um monte de personagem que aparece no segundo filme, mas não aparece no terceiro. E o jogo explica mais ou menos por quê. Tem uma história, alguns personagens morrem no jogo, e por isso que eles não aparecem no filme. E aparecem os personagens novos. Tem toda uma história por trás. Só posso ler aqui um comentário, André? Sim, à Rapidinho, vontade, à vontade. pronto. Aqui a Julie Cynthia, ela comentou que uma referência forte de Matrix é o livro Neuromancer, do William Gibson. Uhum. E isso ela foi bem pontuado, porque Neuromancer, ele é um livro assim, ele é como se fosse o pilar, é o bastião de histórias de cyberespaço. Né? Talvez seja o primeiro livro cyberpunk assim que surgiu. Que ele lida justamente com isso, com a ideia de um mundo digital onde as pessoas vivem. Tá? E inspirou vários outros filmes, né? Inspirou Tron, assim, Tron bebe muito de Neuromancer. Até recentemente, outras séries, outros filmes, Neuromancer também tá inspirando. Então, assim, é uma recomendação forte. Quando a gente fala muito de distopia, né, de ficção científica distópica, a gente lembra muito do 1984 e do Admirável Mundo Novo. Mas, assim, Também comentaram aqui. Mas, assim, Neuromancer também é um universo distópico. Óbvio, hoje, assim, ele foi escrito na década de 70, 80. Era uma visão muito diferente que se tinha de cyberespaço na época. Então, ler hoje, você vê que tem muito conceito que realmente já está obsoleto. Mas se colocando na época, pensando como foi que o autor bolou toda aquela estrutura do livro, aí funciona. E esse, por exemplo, o Blade Runner, apesar de ser baseado num livro também, do Philip K. Dick, o Blade Runner também bebe muito, principalmente o último, o 2049, bebe muito de Eu Neuromancer. assisti recentemente. Eu gostei pra caramba. Então, Neuromancer tá aí, poxa. Muita coisa de ficção científica, de cyberespaço e cyberpunk, Neuromancer realmente é o pai, é a Bíblia. E ela também comentou aqui que Ghost in the Shell é referência para muita coisa, que é referência até para Westworld, a série Aham. e Não assim, e assisti realmente Westworld. Né? e assim, o Westworld é realmente Ghost in the Shell e pode fazer até um paralelo com Matrix, com a questão do livre-arbítrio, porque são robôs dentro de um parque que eles, quando começam a criar consciência, a memória deles é deletada e eles são reiniciados. Então, eles ficam sempre nisso, nesse ciclo maldito para eles. Então, fica exatamente naquela discussão do que é liberdade, se as ações deles são realmente deles mesmos ou são controladas. É bem interessante, vale a pena para quem tem E o interesse. Matrix, ele critica muito isso, né? Ah, mas tipo assim, você não tá aqui pra tomar decisão, tomar escolha. Você já tomou sua decisão. Você tá aqui pra entender o que você decidiu, né? O oráculo fala isso o tempo todo. Tipo Dá assim, até você tá raiva, né? aqui, você já tem uma função, né? Tipo assim, você tem a função de ser, sei lá, carpinteiro. Você vai ser carpinteiro da tua vida. Você tá aqui só pra entender por que você é carpinteiro. Você tem uma função, entende? Ele dá muito essa questão da, dessa prisão, de certa forma, né? Dessa falta de escolha de liberdade. E o que é legal, né? A trilha sonora do filme também, ela é espetacular, né? Eles pegam Sim. além de ter a parte orquestrada, né? Aquele som e etc. Tem mais uma curiosidade que eu vou falar daqui a pouco, da música. Ele também traz umas músicas que era muito a época de Rage Against the Machine, Against the né? Machine. Marilyn Manson, aquele Rod Zombie, que era a galera que meio que tava se rompendo com... Era uma nova era de música, né? De Que música, criaram né? estilos novos de música, rompendo com rock clássico, né? E a O própria rock anos estética 80. a própria estética de roupas que eles usam no segundo e no terceiro filme, quando eles entram quando eles vão visitar o Merovingio, putz, é aquela balada sadomasoco, o pessoal tudo Aham. louco,
assim, realmente é algo quebrando os padrões da época, porque quando a gente pensa Bem Marilyn Manson, né? bem Marilyn Manson, quando a gente pensa em algo assim, em simulação, a gente pensa em tudo muito limpinho, né? Ah, não tem, né? Tipo o filme do Nolan, ninguém sua, ninguém É. é realmente bem limpo. E Matrix não, tem coisa podre aqui dentro também, e tem coisas que fogem do padrão. Por exemplo, eu acredito que a primeira vez que eu vi, assim, dois homens se beijando em um filme foi no Matrix 3, nessa cena Eu não né, lembro, vou ter que assistir de novo. nessa cena que eles vão no covil do Merovingio. E assim, Uhum, depois que você descobre, porque assim, também tem que lembrar disso, que as irmãs Wachowski, elas são mulheres trans. Então, na uhum. época que elas filmaram o Matrix, talvez eu acredito que elas não tinham iniciado a transição ainda. Mas já devia ter esse desejo. Então, muito disso também da vivência delas, elas colocaram no roteiro dos filmes. Então, é exatamente isso, é quebrar os padrões da época. Que, poxa, 2003 você colocar isso no filme já era considerado revolucionário. Elas fizeram assim, na medida do possível também, do que o estúdio permitia. Aham. Mas depois que elas fizeram os 10 minutos de filme lá, pô, então vai, faz. Pode fazer o que quiser. Faz se quiser, faz se quiser. Outra coisa que eu, até falando da referência de Blade Runner, né? A mulher do francês, que eu esqueci o nome dele, que você falou aí agora, ela usa uma pistola que é utilizada também pelo Blade Runner no primeiro filme. Sim, Aquela pelo pistola que Harrison tem Ford 4 lá. buracos. Sim. Então, o próprio filme ele tem referência de outros filmes, né? As brigas que eles têm de quando o Neo vai pro castelo lá para poder enfrentar. Então, tem várias espadas, várias armas que são usadas em filmes, então, provavelmente filmes asiáticos, né? As lanças, etc. São armas totalmente diferentes. Tem muita referência de anime também, né? De arma de guerra. E tu fica assim, caramba, e o cara, pô, né? Exato. Quando Muito legal. pega a katana mesmo, putz, Aham, né? aham. Agora vai, Ali, vai. aquela cena espetacular. Que ele passa a katana, o carro fura o pneu, estoura, né? Capota. Ele vira, Capota. puxa aquela. A Glock, eu sei que a Glock, porque tem uma curiosidade sobre essa arma também. Ele vai lá, descarrega no coisa. Eu lembro que nesse filme, essa pistola, né? Olha a minuciosidade que eles conseguiram. Parece que só tinham 3 pistolas Glock automáticas, né? Você segura o gatilho e ela dispara até acabar a munição. Eu acho que só tinham 3 pistolas na América inteira. Eles conseguiram uma para poder gravar a cena do filme, né? Outra curiosidade que eu ia comentar sobre a música você tem a música tema do Matrix, né? Que eu não vou saber se eu fiz já aqui agora. E a cada filme ela sobe meio tom. Então ela começa numa escala de Mi, depois ela passa no segundo filme com uma escala de Fá, e no terceiro filme ele termina com Fá sustenido. Então você tem, para dizer, que está crescendo. Se você observar o primeiro e o segundo, você ouve a mesma música, mas você sente que ela está diferente. Né? Exato. Aí o terceiro filme, você ouve a mesma música e né? acha que ela está diferente. Né? Uhum. Dá uma estranheza, né? É muito legal. E o que eu acho engraçado, a geração de hoje, o pessoal falava muito há um tempo atrás, pô, isso é muito Black Mirror, né? Na minha geração fala assim, caraca, isso é muito Matrix. Muito Matrix. Isso é muito bom, velho. É muito bom. Deixa eu te perguntar, você tem mais algum comentário falando aqui do Neuromancer, né? Eu também vi, eu vou procurar saber se Pronto, deixa eu só. Neuromancer conhecer. Até peguei os meus aqui, para quem quiser. Westworld. Neuromancer Aham, tá aqui, porque fica invertido, né? Mas saiu pela aham, editora Aleph. E assim, aham. esse é o primeiro de uma trilogia. Tem mais, É uma mais dois. trilogia. Mas o Tá. livro é fechado. O primeiro é fechadinho, se não quiser ir para os outros, tá tranquilo. Uhum. E o próprio livro do Blade Runner também, quem quiser. Que o nome desse livro é incrível, cara. É Android Sonho com Ovelhas Elétricas. Assim, é É o nome do sensacional. filme? É o nome do livro, do livro. É o nome E é do uma livro pergunta Android até. Sonho. Android Sonho com Ovelhas Elétricas. Também mas também é um livraço do Philip K. Dick. E assim, para Tá. terminar, eu queria comentar, já falar mesmo do que eu não gosto, né, nas continuações.
do Sim, pode Matrix. falar, pode falar. Que assim, algo que me incomodou muito nos dois filmes. Vamos considerar o 2 e o 3 um filme só, né? Já que eles foram filmados em Aham. sequência. E até mesmo o cliffhanger o segundo filme é tão doido que ele termina com um gancho pro terceiro filme. É realmente como se fosse uma série de TV que tá se passando. Então, assim, me incomoda muito a qualidade do filme, porque ele fica muito aquém em relação ao primeiro filme. Enquanto no primeiro filme ele teve muito efeito prático, teve muito cabo para os dublês, assim, a quantidade de dublê que se quebrou filmando o primeiro Matrix, e o próprio elenco também, que assim, foi ator torcendo É, tornozelo, quebrando o, perna, o Neil machucou o pescoço, né? Ele o ficou com coluna pescoço, cervical por um por pouco tempão. ficou paraplégico. É, Foi assim, foi só desgraça no. Tanto que no set de filmagem eles falavam uma frase interessante que dizia assim, que a dor é passageira, os filmes são eternos. Então, o pessoal se quebrou. E assim, o segundo já fica bem aquém, porque eles usaram muito mais tela verde. Dá pra perceber assim, sim. a quantidade de CGI no filme é absurda. Pra época pode ter funcionado, mas infelizmente não sobreviveu ao teste do tempo. É, quando você vê depois, você vê que o filme dá pra ver claramente, né? Que tem Exato, porque detalhes é zoado, algumas fechados. coisas são zoadas. Aí, outra coisa que eu também não gostei, apesar de eu achar incrível aquela batalha do terceiro filme contra as O Smith e sentinelas o Anderson. em Zion, é Ah, assim, tá. eu acho, entre quando as sentinelas estão invadindo realmente a cidade, assim, eu Uhum. acho incrível aquilo ali, mas se a gente pensar em estrutura de roteiro, assim, o filme a trama principal do filme para meia hora de batalha dentro da cidade, quando aquilo ali É. poderia ser o clímax do filme. Então, é um pouco, assim, que em relação ao roteiro pode até ser anticlimático. E Uhum. considerando que a batalha final do Neo contra o Smith, apesar de ter todo aquele esquema Dragon Ball, é uma batalha que você sabe que ele já entra ali para perder, porque a Oráculo já tinha dito isso. Uhum. Então, poderia ter sido algo mais filosófico, ao invés de ter simplesmente aquela briga maluca. E Ah, lembrei de exatamente. uma. Ah, concluí. Pode não, Lembrei de uma fala coisa. aí, fala aí. Meu irmão comprou uma camisa que tinha o texto do Agente Smith falando com, com o Neil, né? Por quê, senhor? Why, Mr. Why Anderson? do you persist? Why? Ele tinha uma camisa com aquele texto. O filme foi tão emblemático que o pessoal vendia um texto numa camisa para você ter. E Mas era só diga. isso, né? Só o texto. O terceiro filme se resume àquilo ali. O texto que é extremamente. Você falou da briga filosófica e realmente tem esse questionamento, né? Sim, Mas sim. diga. E assim, e outras coisas, outros conceitos que eu acho que poderiam. Por exemplo, Animatrix é genial porque cada curta explora um lado da Matrix. Por exemplo, tem aquela da casa assombrada, né? Que É, era um que é um local em erro que que tem. a física do universo tinha se rompido e lá podia acontecer de tudo. Então, isso eu achava interessante. Se o segundo filme, ao invés de ser a primeira parte de uma história maior, fosse realmente um filme autocontido, mostrando mais uma aventura daqueles personagens no universo de Matrix, e explorando esses pequenos detalhes, teria sido muito melhor. Mas elas quiseram o roteiro, quis tornar algo muito grandioso, né? Então, assim, vai ser uma Uhum. corrida contra o tempo para impedir a destruição da humanidade. Quando poderia ser algo bem mais autocontido, como foi o primeiro, funcionaria muito melhor. Aí fica aquele clima. O primeiro filme você percebe que ele é fechado, mas o segundo e o terceiro não. É como se eles não se conectam com o primeiro. Aí é isso que me incomoda muito, que putz, poderia ter Entendi. sido realmente ter o mesmo nível do primeiro filme, mas Uhum. decaiu. No fim Entendi. das contas, é legal reassistir. Sempre É, reassisto o segundo e o terceiro filme. Mas fica aquele gosto ruim na boca, sabe? Poxa, não, mas peraí, vamos diminuir um pouquinho essa exigência. O filme é bom para. Os três filmes são bons. Mas o primeiro é excepcional, tá? Ponto. Vamos demarcar dessa forma, que senão vai parecer que você está assistindo Velozes e Furiosos. E não é Velozes e Furiosos, né? Ele tem uma sequência. Velozes e Furiosos, o primeiro é bom, mas o resto é ruim. Não é. Os três filmes são bons do Matrix, né?
Só que, realmente, eu acho que para fechar a história e ficaria algo muito longo, eles partiram e fizeram em 2 filmes. Tipo Harry Potter e as Relíquias da Morte, né? O último filme lá, que fez Sim, parte 1 e sim. parte 2. Aí eles fizeram. Eu tenho essa percepção, que ia ficar um negócio muito longo. Ia ficar uns Vingadores, né? 4 horas de filme pra você assistir e no final você. Os Vingadores. Ou um Então acho que eles Transformers até, partiram. né? Que tem 6 filmes e É. o outro, Não né? fala, essa franquia que não dá um negócio aqui. É, mas eu até esqueci, o Matrix, ele tem essa construção, né? Esqueci o que eu ia falar. Mas a gente vai ter agora um quarto filme, né? Que já confirmaram que vai sair também com essa mesma galera, né? Keanu Reeves, O a mesmo elenco. Kate, Uhum. o mesmo elenco. E eles vão fazer essa construção. O que eu ia recomendar para vocês aqui também, que eu acabei não vendo o segundo filme, não localizei, mas tinha muito no Netflix, era o John Wick, né? Que é o De Volta ao Jogo, a tradução brasileira, do português, Brasil. E ele começa também essa ideia de construção de personagens. Não é ficção científica, é um filme violento, muito violento, violento demais. Mas quando eu fui assistir o terceiro filme no cinema, que é o John Wick Parabellum, né? Uhum. Se você quer paz, prepare para a guerra. Tem uma filosofia por trás do filme. E você vai ver o Morpheus no filme, né? Que é o Lawrence Fishburne. Só que ele está com o Uhum. papel meio que de Morfeu no filme. E Exato. parece que vai ter um quarto de John Wick também. Eu falei, meu irmão, fizeram Matrix em Nova York. E vai ter isso. O Lawrence Fishburne, ele entra no John Wick no segundo filme. Ele já aparece no É. segundo. E quando ele aparece no segundo, quando ele encontra o John Wick, ele ainda manda uma frase assim: Eu te conheço de algum lugar, sabe? Tem até Ah, uma tá. brincadeira metalinguística. E o John Wick já foi confirmado até o quinto filme. O quarto Ah. vão ser filmados em sequência. Vai ter John Wick por um bom tempo ainda. Que bom. Velozes e Furiosos com o John Wick, né? E outra coisa que eu. Ai, velho, até esqueci que eu ia comentar. Tô falhando a memória. Ah, desculpa. Vai, fala. Eu vou lembrar. Não, não, eu realmente só pra encerrar o que eu queria falar assim. Uhum. Matrix, recomendo fortemente quem não assistiu. Quem já assistiu, reassista, porque vale a pena. Se puder ir atrás do Animatrix, complementa muita coisa. Muita coisa. Não precisa nem ver o 2 e o 3. Vai no Animatrix Vê o Animatrix. e Já não tem resolve. erro. Não tem erro. E assim, fico aqui na expectativa pro Matrix 4. Não faço a mínima ideia do que pode acontecer, que desculpa de roteiro vão dar para trazer esses personagens de volta. Até porque a Trinity morreu, né, no terceiro filme. Então, assim, tem O muito. Neil também morre. Morre E todo o Neo mundo. também morre, mas é aquela morte que deixa em Não, aberto. a gente não vê o corpo, né? Não tem Morreu, mas a corpo, gente não viu exato. o corpo. Ah, Então, faço a mínima ideia do que pode vir. Acredito que as irmãs Wachowski elas vão trazer uma discussão mais atualizada dessa discussão também de simulação, porque, poxa, depois de Black Mirror, né? Apesar de eu ter ressalvas em relação a Black Mirror, é uma série que influenciou a cultura pop. Então, e trouxe muitas discussões também de livre-arbítrio, de tecnologia. Então, a tecnologia hoje está muito diferente do que em 1999 ou em 2003, quando saíram os filmes. Então, acredito que vai ter uhum. uma atualização em relação a isso, da forma como a tecnologia influencia as pessoas, a relação entre homem e máquina também. Então, vai ser algo bem louco. Bem louco mesmo. Espero que não seja Uhum. puramente um filme assim de referência que vai refazer todas as cenas dos filmes anteriores, que nem os filmes da Marvel fazem o tempo todo. Espero Uhum. que tenha muita coisa original e que seja tão divertido quanto um John Wick. Pelo menos isso. Não precisa nem ser excelente. Se o filme Porque for e o John trouxer o Wick é clima dos divertido. filmes anteriores, tá perfeito pra mim.
O John Wick é bem divertido, e apesar de ser muito violento, mas ele tem uns diálogos que são bons, né? Ele tem uma complexidade, o John Wick. Sim, sim, sim. Ele é um filme bem construído, né? Assim como o Matrix também tem essa construção E tem uma mitologia, firme e tem uma forte. mitologia, assim, assistir John Wick Tá só travando um por pouco deixar passar na TV, talvez você teu não áudio e entenda teu vídeo. completo. Travou? Travou aqui? Voltou. Sim, e assim, John Wick tem uma complexidade, uma certa complexidade, no sentido que ele tem uma mitologia própria, naquela coisa dos assassinos, da sociedade, dos acordos que eles fazem. Então, assistir, deixar o filme rolando na TV enquanto você faz outras coisas, talvez você não entenda tudo do filme. Então, tem realmente que sentar e assistir. Não é um filme de ação ordinário, que nem um Duro de Matar, por exemplo. Apesar do Duro de Matar também ser muito bom. Mas tem bem menos carga de mitologia do que o Matrix. Talvez você entenda o primeiro, mas os demais ficam mais difíceis. Vamos fazer o seguinte, 1 minutinho para acabar. Queria agradecer Ícaro por esse bate-papo do nosso Matrix, dessa live. E convite fica aí, né? Vamos ver um outro filme para bater papo. Vamos ver. E lembrando que a live do Darkflix vai estar sexta-feira no YouTube, tá aqui disponível no Instagram, e essa live vai estar sexta que vem, disponível no YouTube também. Assistam, dá uma olhada no meu canal do YouTube, tá cheio de conteúdo, tem mais de 100 vídeos de conteúdo lá para vocês assistirem. Deixa o link nos stories depois para o pessoal acessar, quem não sabe ainda qual canal. Certo? Eu vou encerrar agora com medo de perder a live, beleza. Tá? Falou, valeu, Ícaro, tchau. Até mais. Vou desligar da Matrix agora. Tchau.